Oi, bom dia. Eu estou vendo aqui, ao vivo, algumas pessoas têm me cobrado. Jarbas, você é um narrador esportivo, faz a caminhada com conteúdo, você tem várias páginas, inclusive lendo o livro. Você passa para a gente uma credibilidade de alguns assuntos e a gente colocou em pauta algumas perguntas. O internauta está fazendo para a gente entender um pouco o que aconteceu de quinta para cá. Eu liberei na minha rede social para algumas perguntas, para a gente entender o que aconteceu na última quinta-feira. Se bandidos sairão da prisão, e o mais importante, o que nos resta fazer agora? Chegaram algumas perguntas aqui pelo meu WhatsApp. O nosso aplicativo da Rádio Futebol, por ser um aplicativo nacional, vem mensagem de várias partes do Brasil. Ivair de Adamantina. O que aconteceu? Oliver, e para quem acompanha esse papo aqui. O Supremo, nos últimos anos, ele configurou por 3 vezes que o condenado em segunda instância pode ser preso. É sabido. Esse também foi o entendimento jurídico por mais de 20 anos pós-Constituição de 88. Hoje, por exemplo, Ivair, por 6-5, o Supremo mudou a ideia sem motivo. A Selma de Apucarana, como assim? O que mudou? Selma de Apucarana. Quem mudou? Acho que seria a melhor pergunta. Gilmar Mendes. Ele havia feito a defesa fervorosa pela prisão pós-segunda instância, mas deu aquele famoso cavalinho de pau. Sem qualquer explicação razoável, mudou o seu voto. Foi suficiente para inverter o placar da corte. Outra pergunta. Maurício de Campinas. Oi, Maurício. E agora, presos saíram da prisão? Está perguntando o Maurício de Campinas. Maurício, sim. Assaltantes, homicidas, estupradores, já condenados, mas que ainda pode usar o recurso da Corte Superior, pode ser soltos. Voltarão a conviver conosco em sociedade, com plenos direitos e condições de atacar novamente a sociedade. Novas vítimas, até mesmo ameaçar, onde nós estaremos ameaçados constantemente. Respondi, Maurício. Otávio de Blumenau. Quantos bandidos podem ser soltos? Pois é, Otávio, você vai se assustar, mas são milhares. Estimativa aponta 5.000 presos que se sairão das prisões. Livres, leves e soltos, viu, Otávio? De Blumenau. Ana Lúcia da Varé. Quando serão soltos? Pois é, Ana Lúcia da Varé, os advogados dos condenados terão que peticionar pedidos pedindo liberdade. O processo do pedido, salvo exceções, serão soltos. Imagine que os mais ricos serão mais ágeis, entrando com pedido de habeas corpus e buscando liberdade imediata. Messias de Santos perguntou se o Lula poderia, sim, Messias, já saiu inclusive, e vários outros presos condenados, denunciados pela Lava Jato, também. Sim, vão sair também, viu? Odair de Itápolis. Oi, Odair. A soltura de preso é a única consequência? Pois é, Odair de Itápolis. Não. As investigações e aplicação da justiça fica prejudicada. Acabam os benefícios das delações premiadas usadas no mundo e que foram fundamentais para a descoberta da Lava Jato. Odair de Itápolis. Basicamente, viramos um país onde roubar e matar não traz punição, onde bandidos continuam soltos, onde o crime compensa. Voltaremos a ser legalmente um país da impunidade. Aquele país que acreditamos por um instante ter mudado. Voltaremos a ser o paraíso dos bandidos de todas as espécies, viu, Odair de Itápolis? Outra pergunta aqui, Roberto de Caxias. Oi, Roberto. E para a economia, faz o quê? Qual a diferença? Está perguntando o Roberto de Caxias. Roberto de Caxias, lógico que esse ambiente afasta turismo, negócios, investimentos e o nosso progresso, né? E mais empregos. O maior retrocesso da nossa justiça e do nosso progresso. Acredito em você, Roberto de Caxias. Outra pergunta, Anselmo de Cuiabá. Mas então, o que fazer agora? Anselmo de Cuiabá, pois é. Dado
que a votação do Supremo está acostumada. Só há um caminho: modificar a lei que serve para esse pretexto para o Supremo e agir como agiu nessa quinta-feira. Anselmo de Caxias, obrigado. Flávio Dourinhos, mas mudaria a Constituição? Flávio Dourinhos, sim, essa é uma prerrogativa do Congresso, perfeitamente legal. É tão legal que Toffoli reconheceu isso em seu voto no Supremo Tribunal. Mas isso não vai acontecer sem pressão. Já existe uma proposta na emenda constitucional, a PEC, em andamento no Senado, que propõe determinar definitivamente que criminosos condenados em segunda instância podem ser presos. Outra pergunta veio de Brotas. Marlene de Brotas, isso passa, viu? São 81 senadores, 43 já assinaram em concordância com a PEC. Um excelente começo, tendo em vista que no Senado são necessários 49 votos. Com a pressão nas ruas podemos agir, que o processo ande rápido, em regime de urgência, tanto no Senado como na Câmara. Se Rodrigo Maia pode fazer votações relâmpago para interesse próprio, por que não pode para interesse dos brasileiros? Afinal, Marlene de Brotas, estamos em risco a cada dia que conta. Outra pergunta. Tavares Osasco, oi Tavares, mas por que o Congresso, com vários parlamentares enrolados com a Justiça, votariam pela PEC? Olha a pergunta do Tavares Osasco. Boa, Tavares. Sim, simples, Tavares. A pressão popular. Todas as grandes votações do Congresso aconteceram por pressão popular. Sem ela, eles ficam no conforto. Só a nossa pressão, a pressão do povo nas ruas, pode provar as leis que deixem os criminosos na prisão. Outra aqui é um comentário. Já conseguimos isso no passado, mais uma vez, verdade. Esta é a hora que a nossa pátria precisa de nós, a nossa pátria. Falou Evani. Obrigado, Evani. E você vai ficar parado? A pergunta de Evani. Vai ficar calado? Você vai aceitar o desafio do Supremo sem reagir? Vai permitir que os deputados e senadores, nossos representantes, assistam isso parados? Eu acredito que não, né? Vamos às ruas. Fim de semana vamos encher as ruas do país, mostrar para os políticos que são eles que trabalham para nós, que nós exigimos respeito, queremos segurança, queremos bandidos na cadeia, simples assim. Não é pedir demais. É um chega, eu acho, um basta, né? O Jurandir de Anápolis está perguntando, e o Bolsonaro, o que ele tem a ver com isso? O Jurandir de Anápolis, a manifestação é de pressão do presidente, do Congresso. Só o Congresso pode resolver esse problema definitivamente, o Jurandir. Imagine você não precisarmos mais defender o Supremo. Não é? Não podemos defender por isso. Para determinar não cair armadilhas, dia 9 tem a pauta única, prisão em segunda instância já. Está falando, deixa eu pegar o nome dele aqui, Everaldo de Avaré. Everaldo, prisão em segunda instância já. Altere a lei ao Congresso para que os condenados em segunda instância sejam presos. Bom, eu acho que é isso. Não é partidário, não é ideológico, é apenas segurança para um Brasil mais justo, né? A Margarete, eu acho que é a Margarete, deixa eu ver no que a Margarete é. Margarete do Batuba. Oi, Margarete. Como ajudar? Espalhando uma mensagem como essa, vídeos, banners, tudo que receber, como se não houvesse amanhã. A gente vai encaminhando a todos os contatos de grupos. Isso leva o quê? 1 minuto? 1 clique. Então, fim de semana, manifestação histórica. Vamos tomar nosso país de volta. Fazendo parte dessa história. Isso depende de quê? De você, de mim. Em poucas palavras eu tentei explicar um pouquinho, simplesmente, um pouco mais simples na verdade, como funciona isso para você entender. E as pessoas estavam me cobrando, Jarbas, fala aí, explica aí, a gente tem um monte de texto na internet, mas não tem nenhum vídeo explicando o que cada um, né, o que cada um tem que fazer, o que cada um disse, enfim. Espero que tenha ajudado. Um abraço.